Bem-vindos a B de Barbárie. A gente vai falar do livro mais difícil de resenhar desse canal, que é, então, Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. Eu tinha esse livro aqui em casa há um tempo, e aí eu e uns amigos meus, o Pedro e o Arthur, a gente decidiu ler esse livro meio que como um esquenta pra leitura de Os Irmãos Karamazov, que eu tô acompanhando lá no canal Las Zorras Muertas e Outras Zorras. E esse livro me causou sentimentos tão mistos, sensações tão controversas, que eu demorei muito pra vir fazer a resenha. Acho que já faz um tempo que eu li, eu acho que eu precisava digerir e pensar e saber como falar dele, acima de tudo. Então, em primeiro lugar, esse livro ele é dividido em duas partes. Uma parte em que a gente tem o narrador contando pra gente sobre a vida dele, sobre os pensamentos dele, e muito no campo das ideias. Na segunda parte, a gente vai ter, então, umas narrativas com relação a esse protagonista, feitas por esse protagonista também, mas que vai interagir ali com outros seres humanos, em outras situações, pra gente ver, então, todas essas ideias, tudo o que ele já nos disse no começo, aplicadas na vida dele. O que acontece é que esse narrador, ele é um narrador desprezível. Ele é um narrador muito chato. E é engraçado porque ele começa sendo muito desprezível, muito incômodo, muito chato, falando coisas absurdas. E aí de vez em quando ele fala alguma coisa que você concorda e aí você fala, calma, não posso estar concordando com esse homem. Não é possível que eu possa concordar em algo com esse homem, mas você concorda, porque ele tem razão em algumas coisas. E aí é interessante porque quando ele passa a contar sobre a vida dele, você vê que muitas das coisas que ele diz que acontecem, na verdade só acontecem na cabeça dele. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Ele diz que as pessoas tinham uma postura com relação a ele, mas na verdade é como ele vê que as pessoas o veem. E isso faz com que ele reaja a essas ações de forma diferente. Então é muito interessante isso, você pegar essas nuances. Eu acho assim, pra mim foi meio óbvio, porque parece que o narrador incomoda o tempo todo aos outros, aqueles que estão ao redor dele, né? Então pra mim parece que foi bem claro que era a atitude dele com os outros que acabava não tendo uma contra-reação, mas ele imaginava que as pessoas estivessem pensando aquilo ou fazendo aquilo, ele imaginava motivos e razões que não existiam. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. O que me deixa muito numa contradição é porque pra mim esse livro ele tem momentos que são muito bem escritos, que eu concordo, ou que pelo menos eu acho interessante o aspecto ali que o Dostoiévski está discutindo. Ele fala muito sobre niilismo aqui. Eu vi bastante coisa sobre como Nietzsche se relaciona com essa obra, né, que é uma relação ali de amor. E essas partes são muito bacanas, essas partes são muito interessantes. Mas outros trechos são muito longos e são basicamente protagonistas se vangloriando de alguma coisa, sentindo-se bem por ter feito uma coisa horrível que a gente não concorda, e aí se degradando e chorando e pedindo perdão e pedindo dinheiro emprestado. Então é realmente uma questão de subsolo no sentido do underground, à margem, do marginal, né, essas memórias. Mas não necessariamente aquilo que é marginal é desprezível, ou aquilo que é marginal nos causa repulsa. Em alguns momentos esse narrador nos causa isso, então é algo bem particular dele. Eu não sei se eu disse alguma coisa, eu não sei se eu disse muitos nadas, mas esse livro não é um livro que tem uma narrativa contínua e que eu possa contar pra vocês a história dele. Então o que acontece nessa segunda parte é que ele encontra um grupo de amigos dele da época, não sei se do colégio, da faculdade, ali, e aí ele vai ter meio que reviver esse momento de exclusão dele, mas ele vai forçar esse movimento, isso fica muito claro na minha opinião. Em outro momento ele vai conhecer uma garota, que é uma prostituta, e ele vai ter um monólogo ali com ela sobre amor e sobre a vida dela, e ele se intromete completamente em algo que ele não foi chamado, mas que ainda assim é interessante. Essa segunda parte, ela tem sim seus aspectos interessantes. E só que esse livro pra mim, ele acabou sendo um livro mediano exatamente por ser inconsistente, por não ser totalmente bom, não ser totalmente ruim, por ter partes muito boas, partes muito ruins, partes muito aceleradas, né? A leitura que eu ficava interessada em momentos que a leitura era lenta demais, beirando a eu desistir do livro.
E isso que é um livro super curtinho. Talvez esteja fora, assim, do meu conhecimento até filosófico discutir esse livro, porque como eu disse, ele vai falar de niilismo e talvez ele fale de muito mais coisa aqui dentro e que eu não tenha sido capaz de captar. Mas numa primeira leitura desse livro, ele fica aí mesmo mediano. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido tirar alguma coisa disso que eu disse. Leiam o livro e se lerem e se já tiverem lido, comentem aqui embaixo, me digam o que vocês acharam. Complementem, por favor, esse é um livro que eu acho que vai ficar na minha mente por muito tempo. Eu vou querer ouvir a opinião de todo mundo mesmo. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal clicando na bolinha com o meu rosto aqui. Deixa essa avaliação aqui embaixo pra eu saber o que tá achando do conteúdo do canal, afinal de contas. Um beijo e até a próxima.